dela tem núcleo. E dentro das programações da campanha de missões nacionais, hoje nós vamos ouvir o pastor Gil e o seu testemunho, a sua experiência como missionário, especialmente num trabalho muito difícil, que é a Cristolândia. Basicamente, tratar com pessoas absolutamente desajustadas, vítimas da dependência química. Enfim, eu tenho certeza que a igreja será muito abençoada com o testemunho e a palavra do pastor Gil. Pastor, sinta-se à vontade. Se quiser falar daqui, fale. Se quiser ir aí para o salão, não tem problema. Nós estamos muito felizes com a sua presença e tenho certeza que Deus vai lhe abençoar grandemente e abençoar a Igreja Batista do Alecrim. Graças a Deus, irmãos. Eu que agradeço, pastor, agradeço a igreja, a oportunidade de estar aqui. É a segunda vez que eu venho aqui à igreja. Eu acho que poucas pessoas lembram. Eu estive aqui há 6 anos atrás, representando a nossa Convenção Batista Brasileira, numa reunião da RADES, que aconteceu aqui faz um tempinho, e eu tive a oportunidade. Quando eu cheguei aqui à frente, eu lembrei que eu já estive aqui. Mas eu quero, em nome da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão e todos os missionários da Junta de Missões Nacionais, agradecer a oportunidade, agradecer a igreja envolvida na campanha missionária, que é muito importante para a Junta envolver as igrejas, cada vez mais igrejas apresentando ou se envolvendo das campanhas missionárias, até para trazer a visão missionária aos irmãos. Cada vez mais, como Batista brasileiro, a gente tem igrejas envolvidas na obra missionária. Então isso é muito importante. As campanhas, elas têm essa proposta de trazer o resultado do campo, mas também envolver os irmãos na obra missionária. Eu quero também agradecer a oportunidade de ter conhecido e visto aqui no Rio Grande do Norte igrejas envolvidas. Eu acabei de chegar do Sirindó, de sexta-feira, desde o dia 2 eu estou aqui no Rio Grande do Norte, e conhecendo os irmãos, conhecendo a convenção, a ordem dos pastores, estivemos lá também em conversa com os pastores, e trazendo feedback, porque eu sou missionário também desta igreja. A Junta de Missões Nacionais não tem missionário. As igrejas enviam missionário para a Junta. A Junta é uma agência que organiza os projetos missionários onde nós vamos atuar. Então, nós somos resposta da Igreja Batista, uma igreja missionária. Está no DNA Batista, essa visão missionária. Estamos completando no Brasil 151 anos da presença batista no Brasil. São 115 anos da junta missionária, de todas as duas juntas missionárias, e tem avançado no Brasil, e Junta de Missões Nacionais nasce com a proposta de fazer e trazer a pátria para Cristo. Esse é o nosso sonho, alcançar a pátria para Cristo. Isso só é possível através do envolvimento de toda a Igreja Batista. Trago também um abraço da minha equipe. Eu sou pastor da Junta de Missões Nacionais junto com a missionária Ana. Nós somos missionários há 9 anos, atuando na Cristolândia, Recife. Junto conosco tem 12 missionários. A gente tem uma equipe de missionários radicais e também psicólogos e assistente social que são coordenados por mim pela missionária Ana Nery, em 3 unidades Cristolândia em Recife. Nós temos a missão, temos a missionária Ana Nery, eu conheci lá no Promotores. Não é essa missionária Ana Nery. Então, lá em Recife a gente tem a nossa equipe técnica em 3 unidades, a missão, a unidade masculina e a unidade feminina. E eu estou aqui também de uma maneira bem rápida, trazer um relatório nacional. Irmãos, hoje nós somos 992 missionários no campo nacional, que são mantidos pela Junta de Missões Nacionais através das igrejas envolvidas no campo. Desses 992 missionários, 552 são missionários radicais, que representa mais da metade da presença de missionários efetivos. Que são os missionários radicais? São jovens de 18 a 35 anos que são enviados para a igreja para doar 1 ano no campo missionário, onde eles recebem um curso
de formação missionária pela Junta de Missões Nacionais, também um curso de bacharel em teologia pelo Seminário Batista do Sul, também pela Junta de Missões Nacionais, caso ele continue como nosso missionário de carreira. E aí ele sai do missionário radical para ser um missionário em formação. E isso é um resultado da nossa visão do pastor Fernando Brandão, da capacitação continuada dos nossos missionários, não só na formação teológica, missiológica, mas também na formação profissional. E o Seminário Teológico do Sul, a gente também dá aos missionários curso de serviço social, e nós também temos parceria com outras faculdades que os jovens estudam psicologia, estudam outras ciências que vão atuar no campo. A proposta é ter equipes graduadas, equipes capacitadas para a obra do Senhor. Eu estou fazendo, fiz administração, estou fazendo agora pós-graduação em gestão do terceiro setor, como também os demais coordenadores e missionários da Junta de Missões Nacionais. Tivemos 56 projetos de revitalização de igreja concluídos até esse semestre passado. 13 novas igrejas foram revitalizadas. Tivemos 657 batismos pelos nossos campos missionários e 12.627 crianças alcançadas nos projetos de plantação de igreja. A Junta de Missões Nacionais também trabalha na área de ação e desenvolvimento social, que são os projetos como eu, o pastor Dário e a Fabiola, que trabalhamos com um projeto voltado para a área da assistência social, em Cristolândia, capelania prisional e o recebimento de refugiados no Brasil, que ontem chegou mais uma equipe, quem acompanha a Junta de Missões Nacionais, o pastor Fernando Brandão estava na Vila Minha Pátria, e é coordenado pela Fabiola, com a equipe de radicais, recebendo mais afegãos que estão chegando no Brasil. Você pode ser um radical também na Vila Minha Pátria. Então nós temos essa área de ação e desenvolvimento social, onde a Cristolândia nesse ano já reinseriu 137 jovens que saíram das Cracolândias e foram reinseridos para a glória do Senhor Jesus na sociedade. Atualmente, até o mês de junho, nós, a Cristolândia, tivemos 1.034.000 refeições servidas em todo o Brasil. Tudo isso é uma diferença do nosso projeto. A Junta de Missões Nacionais, a Cristolândia não cobra nem do acolhido, nem da família, nenhum valor. Todo o tempo, são 2 anos que ele fica no projeto Cristolândia. Durante esses 2 anos, não há nenhum valor, nenhuma cobrança, e a Junta de Missões Nacionais, nós não estamos inscritos em nenhum projeto do governo recebendo subsídio. Nós não recebemos subsídio do governo nem do município. Estamos inscritos nos conselhos municipais, conforme a legislação do SUAS, das LOAS, atendendo às exigências do governo, mas nós não recebemos nenhum valor do governo. Quem é responsável por essa quantidade de alimentos? Mais de 1.035.000 refeições. Isso é resultado da sua oferta, o dízimo, o plano cooperativo enviado pelas igrejas e o envolvimento de irmãos individual que seguram as cordas através do plano. Tivemos, neste ano, sem contar com o que chegou essa semana, 164 afegãos que chegaram no Brasil e foram recebidos na Vila Minha Pátria pela equipe lá da Fabiola. Tivemos 40.000, quase 40.000, 39.885 pessoas que foram alcançadas pelo projeto, um projeto que eu acho que vocês conhecem, o Novo Sorriso. Você também pode ser um radical do projeto Novo Sorriso. Alguém conhece o projeto Novo Sorriso? Vocês conhecem? Começamos com o Barco da Amazonas. Vocês conhecem o barco? O Barco da Amazonas é um barco equipado com todo o material odontológico para fazer pequenas e mini cirurgias. E lá temos voluntários e missionários da área de odontologia, área também da enfermagem, da área da saúde, mas também missionários radicais, voluntários de várias igrejas que doam 1 ano ou 2 anos da sua vida lá no barco missionário, atendendo no Rio Solimões, atendendo também no Rio Negro, todas as pessoas lá daquela área ribeirinha. E tem alcançado através do Evangelho, porque a proposta é intencional. Todo o projeto da Junta de Missões Nacionais tem intencionalidade.
o nosso foco não é ação social. O nosso foco é, através da ferramenta, assim como o futebol que o pastor colocou, a gente alcançar as pessoas para o Evangelho de Cristo. Além do barco missionário, tem um outro projeto que vai chegar aqui no Rio Grande do Norte, que trabalha com o projeto Novo Sorriso, é a carreta missionária. Vocês vão estar envolvidos, eu sei que a convenção e as associações estão se organizando para receber a carreta, e você que está aqui nessa manhã, não fique de fora, seja um voluntário, também na atuação da área da saúde. Se você é da área de saúde, se você é da área da assistência social, se você é médico, se você é da área também do direito, você pode atuar ajudando nas ações que vão acontecer durante esse período aqui no Rio Grande do Norte. O último dia, eu acho que a última cidade vai ser Goianinha, lá com o pastor Eudes. Depois a carreta segue lá para João Pessoa. Então aproveite esse tempo, conheça a carreta missionária. Sabe quanto custou a carreta missionária? R$1.200.000. Ela está equipada com todos os equipamentos que o barco missionário. Ela tem realizado, alcançado através do sertão, porque o foco é o sertão, alcançado as famílias e atendido nas suas necessidades nessa área odontológica. Mas a carreta, ela dá também a possibilidade de realização de cultos através da sua plataforma. Cultos são realizados, ministrados, e cada pessoa que vai ser assistida também é evangelizada na carreta missionária. E a proposta é essa: levar Jesus Cristo em toda a área do nosso país. O sonho do pastor Fernando Brandão é chegarmos a 4 carretas missionárias. A gente já está sonhando para a segunda carreta, mas o alvo 4 carretas missionárias girando aqui no nosso sertão, desde a Bahia até o Ceará, em todo o Nordeste brasileiro, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos a nossa rede social, que é hoje algo que tem sido de muita importância para a divulgação do Evangelho. Depois da pandemia, nós estamos vendo uma ferramenta de propagação do Evangelho. Então você pode, no seu celular, ter um aplicativo Rede 316. Lá você tem acesso às redes sociais, do que acontece no campo missionário. Então, também evangelizar usando essa ferramenta. Então, vocês têm ali no cartaz, você conectado, Rede 316, através do QR Code, você baixa o aplicativo para o seu celular e você vai estar ouvindo a voz do campo. Projeto Cristolândia. Irmãos, Projeto Cristolândia, eu quero desconstruir algumas coisas que geralmente as pessoas têm quando pensam no campo Cracolândia, quando pensam nesse universo de pessoas que estão em vulnerabilidade social. Queridos, Cristolândia não é uma casa terapêutica. A nossa perspectiva, a nossa visão não é tirar ninguém das drogas, porque o problema de quem está no presídio, de quem está nas drogas, é o pecado. A proposta, tanto do Dário como da Cristolândia, é levar o Evangelho do Senhor Jesus para que haja transformação de vida. Porque se as pessoas saem do projeto Cristolândia, se não tiver um encontro com Deus, ele vai voltar para as drogas. Porque o problema da droga é o pecado. O problema da droga é a prostituição, que também é pecado, consequência do pecado. E essas ferramentas de consequência do pecado tem gerado cada dia mais em várias cidades Cracolândia. Eu cheguei no Sirindó, pastor, encontrei cidades com Cracolândia. A gente pensa que é uma realidade aqui da capital, e a gente chega no interior e encontra Cracolândia. E eu tenho um dado muito triste para vocês. 85% dessas pessoas que estão na Cracolândia saíram de igreja. Há menos de 2 meses eu acolhi um filho de um pastor. Tenho acolhido pessoas que estão envolvidas, não são pessoas que estão no banco, são pessoas que têm envolvimento nas igrejas. Irmãos, isso é muito sério. Se você sair aqui na capital e você for evangelizar essas pessoas, vocês vão encontrar pessoas que estavam em igreja. Você começa a cantar um cantor cristão, eles cantam junto com você. Você cita um texto bíblico, ele cita, ele sabe o texto bíblico. Então quem conhece aqui o Braços Abertos, o pastor Roberto, amigo meu há mais de 10 anos, o pastor Roberto tem visto essa realidade. Quando eu falei na ordem dos pastores, o pastor Roberto testificou e viu que o dado aqui, essa estatística também faz parte aqui no Rio Grande do Norte. Se você chega no presídio, pergunte ao pastor Dário,
o número de pessoas detentas que saíram do ambiente de igreja. Quando nós surgimos, a Junta de Missões Nacionais, há 13 anos atrás, o pastor Fernando Brandão chega na Cracolândia e se depara com a realidade da Cracolândia. Deus toca no pastor Fernando Brandão numa visão de campo missionário. Vocês conhecem bem, eu vou citar o texto para nós ganharmos tempo, para não passar muito da hora de vocês, eu estou cronometrando aqui, mas está bem avançado, meus irmãos. A gente chega no Brasil, o pastor Fernando Brandão chega na Cracolândia, e quando ele chega na Cracolândia, ele se depara com um cenário de pessoas, eu não sei se quantos aqui tiveram a oportunidade de conhecer a Cracolândia, eu conheci até aqui, que não é diferente, e ver o quanto tem pessoas ali destruídas pelas drogas, prostituição, zumbis. Mateus 9,35, o Senhor Jesus percorria as cidades e os vilarejos, e ele fala, curando e operando maravilhas no meio do povo. E o texto diz que o Senhor Jesus olha para os discípulos, ele é movido de íntima compaixão, ele sente a dor daquelas pessoas, ele olha para os seus discípulos e diz, verdadeiramente a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz aos discípulos, rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara. Primeiro, Jesus, quando se depara com a multidão, ele não vê pessoas que estavam interessadas em milagres, famintas, pessoas que estavam ali apenas tirando proveito, ou sendo apenas assistidas pelos milagres que ele estava realizando. Mas Jesus veio no campo missionário. Ele se sensibiliza, ele sente a dor, ele não fica indiferente. E ele lança o desafio à sua igreja. Primeiro, ele reconhece que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O pastor Fernando Brandão olha para a Cracolândia e Deus coloca no coração dele olhar no campo missionário. E às vezes a gente passa debaixo do viaduto, a gente passa pelas pontes e a gente nem enxerga algumas pessoas, e quando vê a gente tem medo. Eu tive medo quando Deus me mandou para a Cracolândia. Senhor, eu queria plantar a igreja em qualquer canto, mas quando a gente diz, eis-me aqui, o campo quem diz é Deus. E quando Deus coloca o campo, Ele coloca paixão. E eu venho dizer às irmãs, eu amo aquelas pessoas. Eu prefiro, assim, eu me sinto bem de estar com eles. Já estou com saudade, faz um mês que vai completar um mês que eu estou aqui em campanha missionária, estou com saudade deles. Porque eu conheço eles pelos nomes, eles me conhecem pelo nome. Eu sei a dor deles, eu conheço cada um deles. Eu sei quanto tempo eles estão na rua. Eu sei o que eles sentem. Eu entendo aquilo que Jesus sentiu quando Ele se compareceu, sentiu a dor daquelas pessoas. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, para ela precisa ter essa característica, essa sensibilidade de compaixão e graça. Nós precisamos entender que esse universo que nós trabalhamos aqui no mundo, enquanto nós estamos aqui, quando eu vim na mordomia, estudando aqui com vocês na sala, eu aprendi com vocês que a mordomia também a gente tem que administrar o nosso tempo para o Senhor. E aí, nós precisamos entender o seguinte, o pastor Fernando Brandão lança um desafio para as igrejas e a igreja pega e abre um projeto que vai ser uma igreja dentro da Cracolândia. E uma igreja dentro da Cracolândia, meus irmãos, funcionando numa perspectiva diferente, funcionando não apenas em dias, um dia, mas funcionando diariamente aberta para que aquelas pessoas venham conhecer o projeto Cristolândia e venham cultuar ao Senhor. Pode passar, querido? Eu estou com a missionária Ana Nery, aquela mulher mais bonita ali da foto é a minha esposa, ali de lado de mim, missionária Ana Nery. Ana Nery, estou apreciando você, Ana Nery. Essa equipe aí são os missionários, mais a equipe técnica, psicóloga e assistente social que trabalham com a gente lá no projeto Cristolândia. Essa turma de jovens deixaram tudo, gente. Deixaram emprego, deixaram família, deixaram projetos, jovens que eram líderes na associação de suas igrejas. Tem uns jovens aí do Rio Grande do Norte, tem um jovem no Thales, eu acho que alguém conhece o Thales, que é da igreja do Natal, ele e Maria Eduarda. Tem gente aqui da Paraíba, tem gente de Minas Gerais, que é o Natier, e tem gente de vários países, jovens que abandonaram tudo, veio servir lá na Cristolândia. Pode passar. Como é a nossa atuação? Nossa atuação é a abordagem, nosso campo missionário é a rua. Nosso campo missionário são pessoas que estão em vulnerabilidade social e independência química. Nós queremos pregar para essas pessoas o Evangelho de Jesus. E aí a gente cria o quê? Relacionamento. Quando a gente vai na rua distribuir comida, a
a gente percebeu o seguinte, que quando as ações que as igrejas fazem de ir nas ruas e distribuir comida, gente, isso não funciona. Sabe por que não funciona? Não sei se vocês já fizeram isso. Você chega com o seu carro cheio de comida, aí você abre a porta, começa a louvar, começa a tocar, poucas pessoas se aproximam. Quando você abre a mala e começa a distribuir o alimento, junta lá 200 pessoas, que vem pelo motivo errado, vem por causa da comida, nem escutou a mensagem. A gente vai convidar essas pessoas, falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, olhar com compaixão e graça, mas convidar ele para vir para o culto. A gente convida eles para vir para o culto. Passa agora, irmão. E aí eles vêm para a Missão Cristolândia. O que é Missão Cristolândia? É onde acontece a igreja. E lá, diariamente, a gente tem culto, gente. Culto de terça a sábado. A gente tem culto. A gente presta o culto pela manhã e presta o culto no meio-dia. Eles vão lá, são 60 pessoas pela manhã, 60 pessoas à tarde. E geralmente são outras pessoas, porque a gente já fez a contagem, são um fluxo de 120 pessoas, uma média de 100 a 120 pessoas. Uns que vêm pela manhã, outros que vêm para o culto à tarde. Outros que vêm nos dois horários, mas isso é flexível. Mas entendam bem, eles vêm para o culto. Eles sentam, participam de uma ordem de culto, sentam direitinho, vêm de uma noite de droga, de prostituição, sentam lá, choram, ouvem a palavra de Deus, se convertem, porque a gente há convenção. Daí não dá para ver por causa da imagem que cortou, mas a gente tem 3 jovens que se converteram no momento do culto ali, é que a imagem cortou. Então, gente, eu tenho um testemunho de jovens, de pessoas, irmãos. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, e ele não se envergonhava do Evangelho por isso, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Irmãos, a gente tem visto o poder de Deus na vida de pessoas que voltam para casa, que saem das ruas sem precisar de ser acolhidas, sem precisar de serem retirados da rua para um acolhimento, mas eles são alcançados. Pessoas, teve um jovem que ele chegou e ele foi pela primeira vez lá, pastor, eu vim aqui assistir o culto. Depois do culto, conversando com ele, ele era irmão de um pastor lá da nossa convenção. E ele começou a conversar, nós fizemos um momento ali de conversa com ele, uma conversa pastoral, e depois esse jovem saiu da rua, voltou. Por quê? Ele tinha saído de problemas, vários fatores que levam a pessoa a usar droga, e às vezes querem desistir de tudo, mas aquela palavra foi suficiente dele entender que ele estava fazendo a escolha errada, e ele voltar para casa. E essa é a diferença de uma igreja que está lá para aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque o traficante está todo dia oferecendo droga a ele. O traficante está todo dia aliciando ele na criminalidade. O traficante está todo dia destruindo aquelas pessoas. Irmãos, traficante não usa droga. Traficante não usa droga. Quem usa droga são as pessoas que já estão viciadas e usa a droga para manter o vício. E ficam esse grupo de traficantes cada vez mais pisando na cabeça dessas pessoas. Quando nós chegamos lá como igreja e a gente diz que Deus o ama, e a gente mostra o amor de Deus, que a gente abraça, que a gente dá uma palavra, até escuta, sabe? Tem gente que só vai lá para ser ouvida, e ela fala ali, Deus fala no coração dela, e essas pessoas criam força para dizer assim: não, eu estou fazendo a escolha errada, e voltam para casa. Jovens, crianças e mulheres que estão nas ruas, elas estão lá, mas a gente precisa ter um tempo efetivo, a gente precisa ter um tempo mais presente. Por quê? Porque a droga não dá intervalo para eles não. Pode passar. Os que aceitam vão para nossas unidades, que a gente chama CFC, Centro de Formação Cristã. Como eu falei, a gente se parece com a casa terapêutica, mas a gente não é casa terapêutica. E eu vou dizer a você qual é a diferença. Casa terapêutica, que elas estão registradas pelo CONAD, a casa terapêutica, ela segue a resolução RDC 029. E a resolução 029 regulamenta quais são as atividades e como ele deve ser gerido, inclusive na área da saúde. Então eles têm toda a regulamentação seguido pelo governo, seguindo o SUAS, que o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, e determina como deve ser o procedimento para trabalhar na casa terapêutica.
mas nós estamos registrados como igreja. A nossa primeira tipificação é a igreja, lá no nosso Kenai. E a segunda tipificação está na área da assistência social. Então, o que é que a gente faz lá? A gente é de alta complexidade porque a gente está em acolhimento, mas o nosso foco é Bíblia. O tratamento lá é Bíblia. Então, a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite. Então, como a gente faz? A gente tem os cursos de violão, tem os trabalhos terapêuticos que são feitos, culto e devocional. Passa agora, querido. E trabalhamos com o PGM. A Junta de Missões Nacionais utiliza a Igreja Multiplicadora em todos os seus projetos. E a gente trabalha com pequenos grupos multiplicador. Todo dia, 1 hora, tem um momento do pequeno grupo com eles. Por que isso, irmãos? Porque a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Esses meninos precisam de milagres. E só vai acontecer milagres na vida desses jovens se nós estivermos discipulando cada um deles. Para que eles saiam do projeto e sejam também multiplicadores de discípulos. Que eles também façam discípulos de Cristo. E essa é a nossa intenção dentro do projeto. Pode passar, querido? Uma das realidades no Brasil é o número de mulheres usuárias de droga. Hoje nas ruas nós encontramos cada vez mais o número de crianças, mulheres, adultos morando na rua. A mulher, eu quero que vocês orem muito pelo Ministério Feminino. O Roberto até abriu aqui em Natal uma unidade feminina e ele não conseguiu ir à frente, porque é muito difícil trabalhar com uma unidade feminina, por vários fatores. A mulher, a droga gera comorbidades muito mais severas do que o homem. Doenças ocasionadas pelo uso abusivo das drogas, muito mais severas do que o do homem. A mulher, ela se torna dependente de mais rápido do que o homem. Então, uma dose para tornar o homem dependente, na mulher, o efeito é muito mais rápido que uma dose menor. E a consequência disso faz com que a mulher, ela se limite a não aceitar o tratamento. Não aceitar o tratamento. Então, é um desafio enorme, é um desafio muito duro para você trabalhar com mulheres. E outra, encontrar jovens que queiram trabalhar com mulheres. A gente tem a presença da MCM lá. A MCM tem sido um braço forte, atuado no projeto, ajudando muito lá na nossa ação com as mulheres. Mas é muito difícil. Olha, e são poucas as casas, viu? Eu recebo ligação todos os dias. Tem uma jovem lá no Ceará pedindo, pelo amor de Deus, como manda para o Recife uma pessoa da família que é usuária de droga. Pode passar. E você vê que o treino é o mesmo. A gente usa o mesmo treino. Pronto, Radical Brasil, eu já adiantei, falo. Então, jovem de 18 a 35 anos, que tem um chamado missionário e quer conhecer ou quer atuar durante um ano no campo missionário, você pode ser um missionário da Junta de Missões Nacionais. Nesse período você vai ser capacitado, né? Você vai estudar missiologia e volta para a igreja com a formação missionária e também com a experiência do campo. Quando você passa para missionário em formação, você vai receber uma ajuda de custo para estudar dentro da nossa universidade, Seminário Teológico do Sul. Então, durante os 4 anos de teologia, você recebe R$750 de ajuda de custo para você ajudar na sua formação. E o missionário radical, enquanto ele é missionário radical, dependendo do campo que ele esteja, ele também recebe ajuda de custo para manter a sua alimentação e sua hospedagem. No caso da Cristolândia, ele vai ser inserido dentro da Cristolândia, o custo não tem custo para ele, o custo é nosso. Então ele vai se alimentar e ser hospedado pelos projetos da Junta de Missões Nacionais Cristolândia. Vidas transformadas. A gente tem centenas de pessoas. Essa menina aí, ela era homossexual. Morava com a outra jovem, viciada em crack, todo tipo de droga, prostituição. Passou pelo projeto Cristolândia e hoje a Dani teve a vida transformada, convertida, já vai ser batizada na Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Areias, pastor. Amém. Hoje ela tem o desejo de continuar e ser missionária, mas a gente está acompanhando no discipulado e no acompanhamento da igreja para ela se tornar. O Osmaildo chega com coma alcoólico, passa pelo processo de desintoxicação, volta agora para a sua igreja, ele faz parte da Igreja Batista de Chechel,
numa cidade do interior do estado, e hoje também teve a vida transformada. Pode passar. Ivanilda, usuária de crack, não dá bem para ver a foto dela, ela chega totalmente destruída pelo crack, mas você vê a diferença dessa pessoa depois que termina o projeto, né? Como ela foi restaurada e ela volta para casa também convertida. E isso, como a irmã estava compartilhando, né? Um rapaz dos braços abertos que ontem concluiu o curso de teologia e formou ontem no seminário aqui do Potiguar. Irmãos, isso é o poder de Deus. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. É essa a diferença, é esse propósito. Como o Braços Abertos era um projeto que entrou com a mesma perspectiva da Cristolândia no início, o Roberto segue o mesmo trilho da Cristolândia, nessa perspectiva de plantação de igreja, de formação de pequenos grupos multiplicadores, trabalhando nessa formação de discípulo de Cristo. Então, louvamos a Deus porque esses resultados, com participação da igreja, mostram como o poder de Deus tem restaurado pessoas através dessa visão missionária. Pode passar? Lá no estado, uma resposta dada no campo, vocês viram nacional, 1.055.000 refeições servidas. Lá no Recife, só no primeiro semestre foram quase 43 mil refeições servidas. Quase 43 mil refeições servidas em todo o projeto, não só os que são assistidos na missão, mas os que estão também conosco na Corrida. E tudo isso é o resultado da oferta, de parceria de igrejas através do PAN. Deixa eu falar uma coisa aqui, pastor, eu não sei se algum missionário da Junta de Missões Nacionais já passou isso para vocês. Vocês veem o alvo missionário. A Junta de Missões Nacionais tem 18 milhões no nosso alvo missionário. Mas o alvo missionário representa 40% do nosso orçamento anual. 55% do nosso orçamento vem do PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. E os outros 5% vêm do que é vendido na livraria e através do plano cooperativo, que representa 3 a 2% do nosso orçamento. A nossa maior força no campo missionário é a adoção missionária, é o PAN. A oferta missionária mais o PAN viabiliza o avanço do campo missionário. O pastor Fernando Brandão está completando 15 anos na Junta de Missões Nacionais. O pastor deve saber bem, acompanhou aí a trajetória do pastor Fernando Brandão. Irmãos, quando o pastor Fernando Brandão assumiu, nós éramos 180 missionários no campo brasileiro. Há 15 anos, o pastor Fernando Brandão, nesse período, nós somos hoje 992 missionários no campo. Amém. Todas as ofertas, todo o alvo missionário que chega na sua agência missionária é investido no campo missionário. Eu digo isso porque eu sou missionário da Junta. Quando eu conheci a Junta de Missões Nacionais, eu vi o potencial que os batistas têm. 92% de tudo que entra em missões nacionais é investido no campo. 9,8% fica na sede para a parte administrativa, porque a Junta de Missões Nacionais nós temos advogados, tem a área administrativa, jurídica, pessoal do RH, toda a equipe de planejamento de implantação de igreja e evangelização, que é o pastor Samuel Mota e o pastor Fabrício Freitas. Então a Junta de Missões Nacionais, nessa organização gerenciada da forma que o pastor Fernando Brandão colocou, tem viabilizado e dado esse lucro, levando ao povo batista brasileiro a ter 92% de tudo que entra de dízimos e ofertas para a Junta de Missões Nacionais ser aplicado no campo. Eu louvo a Deus por isso. Todos nós, missionários da Junta de Missões Nacionais, somos acompanhados pela Junta com relação ao nosso INSS, seguro de vida, plano de saúde. Todos os missionários são assistidos pela Junta. No ano passado eu tive Covid e fui para a UTI, no pico da doença lá em Pernambuco. Eu quase não tinha UTI e eu não ia poder ficar hospitalizado na Unimed, que o nosso plano é Unimed Nacional. E quando eu cheguei lá, que disseram que iam me mandar para uma rede pública porque não tinha vaga no plano, eu liguei para a Junta de Missões Nacionais, irmãos. E a Junta de Missões Nacionais se mobilizou. O pastor Fernando Brandão, a equipe do RH, deu todo o suporte, entrou em contato com a Unimed Brasil, e a Unimed ligou para a Unimed Recife dizendo: arruma uma vaga para esse missionário. Tudo isso por quê? Porque os missionários no campo são cuidados.
são cuidados, são mantidos junto às missões nacionais, não deixa nenhum missionário desamparado. Houve a pandemia 2 anos. Uma fala do pastor Fernando Brandão: ninguém será desligado. E ele cumpriu com a promessa. Muito pelo contrário, tivemos o avanço de quase mais 100 missionários no campo. Glória a Deus. Glória a Deus. Passa aí, por favor, querido. Eu vou encerrar, meus irmãos, lançando um desafio a você. Irmãos, em Efésios 2, Paulo traz uma fala à igreja de Éfeso. Essa fala é uma consciência. O tema desse ano que foi citado pelo irmão, só Jesus Cristo salva. Sabe o que é isso? Uma declaração de fé. É o que eu e você acredita, amém? Você crê nisso? Só Jesus Cristo salva? Então, se nós acreditamos nisso, nós temos a responsabilidade de proclamar isso. Se nós disséssemos Jesus Cristo salva, todos nós sabemos que Jesus Cristo salva, mas o Brasil precisa entender que só Ele tem, só nele há salvação. É isso que nós precisamos declarar a nossa profissão de fé. Quando Jesus responde lá em João 14, ele está respondendo a Tomé uma dúvida. Quando ele disse que os discípulos conheciam o caminho, Tomé pergunta: Senhor, mostra-nos o caminho. E ele vai dizer a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus responde uma igreja que deveria entender que ele era o caminho. E nós precisamos, irmãos, olhar para esse campo missionário e entender que essas pessoas não conhecem o caminho. Eles conhecem Jesus. Eu já estive na África, eu já evangelizei na África. Menos de 1% da população a maioria dos países na África não conhece Jesus. O Brasil conhece Jesus, mas eles não entendem que só Jesus salva. Nós precisamos proclamar isso. Nós precisamos. 30% da população se diz cristã, mas eles não têm só Jesus como Senhor da sua vida. Então, eu queria desafiar você, agora olhando para Éfeso, olhar para o campo missionário Cristolândia. É desafiador, mas você olhar para essas pessoas com o mesmo olhar e consciência que Paulo traz à igreja de Éfeso com relação ao pecado. Sabe o que nos impede de olhar campo missionário e avançar? É a visão de entender quem eu sou, de onde eu vim e por que Jesus me alcançou. Ele vai dizer à igreja: Ele vos levou, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andava outrora, segundo o curso deste mundo, segundo principados e potestades do ar, do espírito que opera no filho da desobediência. O 3 ele diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo à igreja de Éfeso: você só não deve se orgulhar do que você hoje é igreja. Uma igreja forte, atuante na Ásia Menor, estratégica para a evangelização de toda a Ásia Menor. Mas Paulo vai chamar a atenção daquela igreja com relação a ela não esquecer de onde ela veio. Ela entender que ela estava morta, que quem lhe deu vida foi Jesus. E que igual às outras pessoas daquelas cidades, porque naquela região havia uma grande sinagoga judaica, além da grande sinagoga judaica, havia uma idolatria através dos ídolos gregos e romanos. E Paulo está dizendo àquela igreja: não se soberbeçam, não achem que vocês são melhores. Nós estávamos também igual a eles, mortos em nossos delitos e pecados. Quando você olhar uma rua, quando você vê um mendigo, você diz: eu também estive morto, como aquele homem, em seus delitos e pecados. Nós precisamos, como igreja, avançar no campo missionário, porque, como eu falei, grande parte dos nossos jovens se perderam na faculdade com ideologias e pensamentos e filosofias e se desviaram do caminho. Precisamos, nesse tempo, olhar para esse campo e fazer a diferença. Sermos mordomos, saber administrar os dons que nós recebemos do Senhor.
saber investir e saber que o maior investimento está na obra missionária. É o melhor investimento que você pode fazer. E eu quero convidar você a estar comigo lá em Recife, porque o que garante o trabalho que nós realizamos lá é alguém que sustente as cordas, é alguém que está segurando, que está lá comigo, porque missões a gente faz indo, orando e contribuindo. Eu sei que vocês já são uma igreja envolvida, eu sei que vocês já participam dos projetos daqui do Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, eu sei que vocês já são fiéis, mas eu quero desafiar você a dizer assim: eu quero tirar R$1 por dia para ajudar o projeto Cristolândia Recife com R$30 mensal. Irmãos, você vai tirar um lanche para investir no campo missionário. Você vai tirar apenas R$1 do troco do dia que você foi comprar o pão e você tirou R$1 ali e colocou, para no final do mês você vai dizer: eu vou investir lá na Cristolândia, Pastor Gil, aquela equipe que nós temos a intenção de continuar avançando e recebendo gente de todos os lugares. Eu quero perguntar, você peça permissão ao pastor e pedir o auxílio à minha irmã Ana Nélia. Se você quiser ser parceiro do projeto, levante a mão. E aí não é agora não, tá? Você não vai pagar nada agora. Você vai preencher essa ficha e a Ana Nélia vai entregar você. E aí, você vai preencher essa ficha e vai chegar no seu e-mail, tá? Um boleto, o valor de R$30. E esse boleto que você vai receber, ele não é uma dívida, é uma oferta. E como oferta, você pode parar de ofertar como você quiser. Ele tem uma data lá, mas a data também você não vai pagar juros se você pagar numa data diferente. Por quê, irmãos? É uma oferta. E oferta é algo que você faz com você e Deus. Sabia disso? É igual a dízimo. Dízimo é você e Deus. Tem crente que não é dizimista, mas ele vai se ver com Deus, porque Malaquias diz que vocês me roubam nos dízimos e mais ofertas. Então nós precisamos entender que na nossa mordomia, que as professoras ensinaram, a gente tem que administrar dando para a obra missionária, investindo na obra missionária. Então, se você quer ser parceiro com R$30, levanta a mão, vai chegar no seu e-mail e nós vamos estar sempre entrando em contato com você para que você possa estar recebendo a voz do campo. E no dia que você quiser conhecer o projeto, e aí eu lanço o desafio para os jovens. Quem é o líder dos jovens aqui? Daniele? Eu quero convidar você, junto com a equipe, autorizado pelo pastor, lógico que é a igreja, isso tem que passar pela igreja. A gente é da Convenção Batista, a gente recebe jovens enviados pela igreja. Então, autorizado pelo pastor, eu lanço um convite: 5 jovens ou 10 jovens irem no projeto, ficar lá com a gente 3 dias, no final de semana, para conhecer o projeto, sabe? Ver lá, vivenciar o que é que acontece, como funciona, para que você possa voltar. Minha oração é que você não volte, fique lá. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas é uma oportunidade de você conhecer o que Deus está fazendo no campo e voltar para aqui e a gente abrir uma missão Cristolândia no Rio Grande do Norte, em nome de Jesus. Reabrir, né? Porque ela já funcionou aqui, e a gente reabrir em nome de Jesus. Tenho falado isso com o Roberto e é o sonho dele também. Ele sabe como é a importância de a gente ter uma Cristolândia, uma igreja funcionando dentro da Cracolândia, para a gente alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a paciência de vocês. Eu sei que passou um pouco do horário, mas eu louvo a Deus por cada irmão que ficou, por cada irmão que também se comprometeu de nos ajudar. Você pode vir, pastor, com a oferta missionária, com essa campanha de sustentar as cordas. E se você quiser depois saber mais alguma coisa, quando eu descer, você pode perguntar, e nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Deus os abençoe. Amém. Meus irmãos, nós estamos nos encaminhando para o final desse trabalho,
Mas enquanto o pastor Gil falava, eu me lembrei de alguma coisa que li há muito tempo, um livro escrito por um escritor americano, George McLeod, em que ele diz uma coisa que nos leva a pensar, depois de ter ouvido tudo isso. Ele diz que a cruz precisa ser reerguida no centro da praça do mercado, bem como no campanário da igreja. E ele prossegue dizendo: eu defendo a tese de que Cristo não foi crucificado numa igreja entre dois candelabros, mas numa cruz entre dois ladrões, sobre um montão de lixo da cidade, numa estrada tão cosmopolitana que o título em cima da cruz teve que ser escrito nas 3 línguas universais da época: hebraica, grega e latina. Num lugar onde os cínicos pronunciavam obscenidades, num lugar onde os transeuntes passavam indiferentes e a soldadesca indiferente jogava. Aí ele conclui dizendo: foi por isso que Cristo morreu ali, e não no céu, nem dentro da igreja. E ele diz que é ali que a igreja tem que viver e atuar, porque o mundo é o palco do seu testemunho constante. E essa palavra hoje me trouxe à mente, enquanto ele falava, eu estava ali me lembrando, disse que li, acho que não foi no seminário ainda, uns 40 anos, e deve nos levar à reflexão profunda sobre a missão que temos de pregar o Evangelho a toda criatura, e compreender, e internalizar, e exteriorizar, e concretizar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que nós possamos nos integrar nesse processo que o Senhor quer fazer real na nossa vida, nesse momento de reconstrução que a Igreja Batista da Alegria está experimentando. E o primeiro e o mais efetivo será o engajamento no trabalho missionário. Eu já recebi aqui a notícia de que foi ultrapassado o alvo de missões estaduais. Existe um alvo de missões nacionais pequeno, poderia ser bem maior, mas eu tenho certeza que para esta campanha ele será alcançado, e mais do que isso, vamos ultrapassar este alvo para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Próximo domingo, nada obstante, ser o dia das eleições nacionais, eleições gerais. Não altera o trabalho da igreja. De manhã nós vamos ter aqui culto, celebração da ceia, e à noite também. E nós apenas pedimos os irmãos meditarem acerca da posição da igreja diante da política. A posição da igreja é que ela não se imiscui na querela do Estado, e ela não admite que o Estado se possa imiscuir na querela religiosa. Então, dai a César o que é, a Deus o que é de Deus, e o voto tem que ser livre, absolutamente consciente. Jamais numa igreja batista deve o pastor orientar: você vota nesse número, naquele e naquele outro. Não, você vota com a sua consciência, porque você está partícipe do processo de nacionalidade como cidadão brasileiro, mas acima de tudo como cidadão dos altos céus. Oremos. Amantíssimo Deus, louvado seja o teu nome por esses momentos preciosos que nos proporcionaste passar nesta manhã aqui na tua casa. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, nós te louvamos pelo testemunho do teu servo deste trabalho glorioso e precioso de missões. Nós te glorificamos, ó Deus, porque sabemos que o teu poder se opera em nossa fraqueza. Por isso, Senhor, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos por esses missionários espalhados nesse imenso Brasil, no mundo inteiro, propagando a mensagem de que só Jesus Cristo salva. Que nós possamos sair daqui impactados com esse testemunho, e que possamos nos integrar, Senhor, neste processo de estender o teu reino até os confins desta pátria que nós amamos e deste mundo que tanto precisa. Abençoa, Senhor, o pastor Gil, da sua esposa, a sua família, os missionários integrados na Cristolândia e Recife e outras unidades do país.
E esse trabalho, ó Deus, seja profundo, permanente, de testemunho e de salvação de almas. Acompanha-nos, ó Deus, agora que vamos voltar para os nossos lares, traz-nos à noite para louvar o Teu nome e te prestar um culto em espírito e em verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém. Podemos sentar, orar silenciosamente, agradecemos o pastor Gil, continuamos orando pelo seu trabalho, irmão, pelo trabalho da Junta de Missões Nacionais. Deus abençoe os amados irmãos. E eu vou devolver. Eu sou um fã do PAN. Tem 2 missionários na África, há mais ou menos 10 anos, durante todo o período que ele está na Romênia, pastor Jorge Wanderson, e também integrado no trabalho dos Chilhões como plantador da palavra de Deus, que é distribuída em todo o mundo. Deus abençoe.